Boa noite. O estado do Rio registrou mais 175 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Marcelo Crivella esteve em Brasília para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. E hoje, Niterói reabriu parte do comércio. O calçadão também foi liberado com horário especial para os idosos. Vamos falar também sobre o depoimento da deputada federal Flor de Lis sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. E no futebol, o Flamengo foi a campo mais uma vez para treinar. Clube e prefeitura se reuniram e não entraram no acordo. E pela manhã, os muros da Gávea amanheceram pichados. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A gente abre o Jornal do Rio falando sobre a viagem de Marcelo Crivella a Brasília. O prefeito se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e anunciou novidades para os próximos dias. E a repórter Clara Neri está ao vivo e tem mais detalhes. Oi, Clara, boa noite para você. Que detalhes são esses? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Exatamente. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou hoje, após o encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, que irá submeter o Conselho Científico do município nesta sexta a um plano elaborado por empresários para a retomada parte, e principalmente, do setor do comércio e parte do setor de serviços da cidade em meio a essa pandemia do coronavírus. Ele afirmou exatamente que está estudando essa retomada e que espera, ainda nos próximos dias, retomar alguns serviços e alguns setores também. Ele explicou que essa retomada, Yasmin, vai ser feita de forma escalonada e gradual, como está sendo feita em várias partes do mundo. E ele destacou um número importante. Ele destacou que houve uma queda de 80% nas aglomerações e também no número de passageiros de ônibus e transportes públicos da cidade. E que isso, nas palavras dele, seriam sinais no horizonte de que as atividades deveriam ser retomadas. Mas a gente lembra, Yasmin, que isso ainda está sendo estudado e que os cariocas, ainda precisam seguir as medidas de isolamento social e de proteção. Obrigada, Clara, pelas informações. E nas últimas 24 horas foram registradas mais 175 mortes no estado. Ao todo, são 3.412 óbitos desde o início da pandemia. E o Hospital Universitário Pedro Ernesto vai abrir 16 novos leitos de terapia intensiva nesta sexta-feira. A ampliação acontece após a unidade, que é da rede estadual, receber 16 novos respiradores da Prefeitura do Rio. A entrega aconteceu nesta manhã durante uma cerimônia simbólica. O diretor da unidade afirmou que há sobrepreço e atraso na entrega de insumos por parte das empresas. Vamos ouvir. As empresas de medicamentos estão retardando a entrega dos medicamentos. Existem contratos, esses medicamentos têm que ser entregues e eles não estão entregando como está contratado. Além disso, estão majorando os preços. Há medicamentos que custam R$2 e estão sendo vendidos por R$10. Isso é um absurdo. Isso tem que ser investigado, não só os aparelhos, mas também equipamentos de proteção individual. E a Prefeitura de Niterói começou a abrir gradualmente o comércio da região e adotou um sistema de cores para ajudar na flexibilização do isolamento. Moradores de Niterói que estavam há mais de 60 dias em casa, hoje saíram para dar um passeio na orla. Mas é bom lembrar que, apesar do afrouxamento, algumas medidas de isolamento ainda permanecem, como a obrigatoriedade do uso das máscaras. Quem desrespeitou foi multado. Hoje eu vi liberado, vi o pessoal andar com o cachorro, eu falei, vou embarcar na canoa. Aí vim na canoa e agora me embarreiraram ali para botar máscara. Eu tô com máscara, mas eu me sinto mal com isso no nariz. Guardas municipais fiscalizam e advertem quando necessário. Os idosos têm um horário exclusivo para passear na praia, das 9 às 11 da manhã. Niterói adotou um sistema de cores no plano de flexibilização do isolamento. Roxo significa situação extremamente grave da pandemia. Vermelho, muito grave. Laranja, atenção máxima. Amarelo, alerta. E verde, normalidade. Hoje o município entrou no estado laranja. Por isso, alguns comércios foram reabertos e serviços foram retomados. Cliente que chega sem máscara recebe uma e só entra depois de passar álcool 70 nas mãos.
Nesta ótica, cliente também recebe máscara e até luvas. Todos os produtos, de acordo com o nosso protocolo, eles são higienizados antes e depois de cada cliente. Ainda não há previsão para a reabertura das academias e lojas de roupas. A volta das aulas escolares e a abertura de bares e shoppings só deve acontecer quando Niterói chegar ao estágio amarelo. Os bloqueios de acesso à cidade também permanecem neste período. De acordo com a Prefeitura, o afrouxamento só está sendo permitido porque Niterói chegou a uma taxa de isolamento social de 90%. A gente vem implementando medidas integradas no gabinete de crise, tiveram um efeito na taxa de transmissão do vírus, com achatamento da curva e uma redução expressiva da letalidade. Niterói tem a menor letalidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, disparada. E os transportes têm sentido os impactos do isolamento social. Muitas empresas estão paralisadas e já registraram queda na receita. O transporte público foi um dos setores que precisou passar por muitas modificações para se adequar à nova realidade de pandemia da Covid-19. As restrições serão mantidas por mais tempo, mesmo com a queda na curva de contaminação. Os custos operacionais vão aumentar e a tendência natural é que as tarifas aumentem. Para que essas tarifas sejam suportadas pelo sistema, mudanças estruturais na política tarifária precisam ser avaliadas imediatamente. Com a queda na arrecadação e menos usuários pelo terceiro mês consecutivo, a crise chegou principalmente para as empresas de ônibus. As companhias Pegasus, Real e Paranapuã são algumas que já entraram em recuperação judicial. Os prejuízos impostos ao setor consumiram o capital de giro de inúmeras empresas que necessitam de um apoio financeiro governamental. Com uma queda de 17% na receita, vai ser difícil para o setor de transportes se recuperar quando a pandemia passar. São falências, demissões em massa e pedidos de recuperação judicial se tornando cada vez mais comuns para as empresas do setor. Mesmo após a liberação pelo governo estadual das restrições de operação, nós teremos sérios problemas operacionais e financeiros para a retomada. E mesmo com a higienização, as medidas sanitárias terão que ser reforçadas para evitar uma nova onda da Covid-19. E a seguir, deputada federal Flor de Lis presta depoimento sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. E o Detran vem fazendo ações de conscientização para motoristas dentro da campanha do Maio Amarelo. Além de tratar da segurança no trânsito, os agentes distribuem máscaras e álcool em gel na luta contra a Covid-19. Quem precisa utilizar os transportes públicos anda com a atenção redobrada. Eu tô tomando meus cuidados, tô com o meu gelzinho aqui no bolso, tá? Aqui, tem que tomar os cuidados, né? Nem sei se todo mundo tá tomando o mesmo cuidado que eu. Mas nesta quinta-feira a conscientização foi voltada para quem trabalha neste tipo de serviço tão essencial para a população. Taxistas, mototaxistas, caminhoneiros, motoristas de aplicativo e também do BRT receberam orientações sobre como se proteger do coronavírus durante uma campanha educativa do Detran. Olha aqui, ó, do senhor. Sabe que a máscara tem que ser trocada de 2 em 2 horas? Para ajudar na troca da máscara, tá bom? Muito obrigada, um bom dia. Em tempos de pandemia, a campanha saiu um pouco do tradicional. Além do cinto de segurança, o álcool 70 se tornou o item indispensável dentro de um veículo. Os motoristas ganharam máscaras descartáveis e frascos de álcool 70, feito pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, e receberam orientações sobre como utilizá-lo da forma correta. A ação faz parte do Maio Amarelo, que lembra a conscientização de motoristas para a segurança no trânsito e evitar acidentes. Nossa campanha, ela é uma campanha que não vai gerar aglomeração, ela é uma campanha que está sendo focalizada totalmente digital e com um enfoque, quando ela tem ativação como o dia de hoje, essencialmente nos profissionais do trânsito. Os agentes do Detran fizeram ontem a ação na Ceasa e a campanha de conscientização vai até o fim do mês.
E a deputada federal Flor de Lis foi ouvida nesta tarde na Delegacia de Homicídios de Niterói para novos esclarecimentos sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. A deputada federal Flor de Lis deixou a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo depois de mais de 4 horas de depoimento. Esta foi a terceira vez que a parlamentar foi ouvida como testemunha no inquérito que investiga a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela colaborou com as investigações, respondeu a todas as perguntas e a gente acredita que possa chegar a uma conclusão agora cotejando tudo isso com as provas técnicas que a gente tem nos autos. Uma das perguntas feitas à parlamentar foi em relação a uma tentativa de visita ao filho Lucas na prisão. Ela jamais conseguiria fazer essa visita porque havia uma determinação da Secretaria de Administração Penitenciária que nenhum preso no Rio de Janeiro, por causa da pandemia do Covid-19, poderia receber visitas. Ela está suprindo a necessidade dos 2 filhos. Ela não visitou nem o Flávio e nem o Lucas. Ela dá assistência material higiênico. Estamos ao meio de uma pandemia. Foi o dia que ela foi lá deixar esse material. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, e Lucas César dos Santos, filho adotivo do casal, foram presos e indiciados após a conclusão da primeira fase das investigações. Os 2 já respondem pelo crime na justiça. Agora, a polícia quer saber quem mandou matar o pastor e por quais motivos. Anderson do Carmo foi morto a tiros na garagem de sua casa em Pendotiba, Niterói, no dia 16 de junho do ano passado. E o empresário Paulo Marinho voltou a prestar depoimento hoje, só que dessa vez ele foi ouvido na sede do Ministério Público Federal e a Clara Neri tem as informações. Yasmin, o empresário Paulo Marinho chegou hoje por volta de 2 horas da tarde aqui ao Ministério Público Federal para prestar depoimento a respeito do suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Apesar do encontro hoje ter sido mais curto que o de ontem, em que ele prestou depoimento à Polícia Federal, na saída, Paulo Marinho informou que apresentou as mesmas provas que ontem, mas com maior riqueza de detalhes e informações. O que eu posso dizer a vocês é que eu confirmei integralmente o conteúdo da entrevista que dei domingo, dando outros detalhes e entregando provas da minha entrevista. Ele destacou também que hoje o que ele ficou mais perplexo foi com uma informação que ele viu em um site a respeito de devassas nas suas contas. Por isso, ele alegou que também apresentou essa informação ao Ministério Público Federal e pediu para que tomassem as medidas necessárias e verificasse se isso é verdade. E a Justiça negou o pedido de liberdade para o empresário Mário Peixoto, preso na Operação Favorito, um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. Peixoto é acusado em um inquérito que apura desvios de dinheiro em contratos na Secretaria Estadual de Saúde do Rio, envolvendo organizações sociais que são as OS. A investigação aponta para a suposta prática dos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E depois do intervalo a gente fala de futebol. O Flamengo voltou a treinar e não entrou em acordo com a prefeitura. A Polícia Civil ouviu hoje o comandante do helicóptero que socorreu o menino João Pedro, de 14 anos, morto durante a operação policial no Morro do Salgueiro na última segunda-feira. A bala que atingiu e matou o João Pedro partiu de um fuzil. As armas dos policiais envolvidos na ação foram recolhidas para fazer o confronto balístico. Outros agentes serão envolvidos e a Polícia Civil solicitou ainda à PF um relatório circunstancial da operação, pedindo aí qual era, o objetivo dessa ação e também o número de agentes envolvidos. A família de João Pedro também deve ser ouvida nos próximos dias. E de olho no número de leitos de UTI e casos de coronavírus, Volta Redonda, no sul do estado, amanheceu com o comércio fechado. O setor só reabre se o crescimento for menor que 5% por dia. Após 16 dias de flexibilização do isolamento social, os números da Covid-19 voltaram a subir em Volta Redonda. Um crescimento acima do esperado. Para tentar conter o avanço, a cidade reforçou as medidas de restrições e o comércio amanheceu novamente de portas fechadas. O fechamento do comércio se baseia em um acordo entre Ministério Público e Prefeitura, em que o município se compromete a cumprir algumas metas, como manter menos de 50% dos leitos de CTI ocupados e que o número de casos suspeitos de coronavírus na cidade não aumentem mais do que 5% por dia. Agora o comércio fica por 7 dias fechado, que é um tempo que nós acreditamos que essa rotatividade dos casos suspeitos
pode perder a força necessária. Mas a Prefeitura ainda lida com uma ação judicial movida pelo Ministério Público que pede o fechamento do comércio por tempo indeterminado. Ganhamos na primeira instância um pedido do Ministério Público para fechar tudo, então está na segunda instância. E se isso for confirmado, nós vamos pedir um aprimoramento dessas decisões de 5% por dia. Na cidade vizinha, Barra Mansa, a Prefeitura também tenta na Justiça manter as medidas de flexibilização em vigor. Após o prefeito Rodrigo Drabli se negar a cumprir uma decisão judicial em primeira instância para retomar o isolamento, a magistrada responsável pelo processo determinou uma multa diretamente a ele. O valor é de R$10 mil por dia de descumprimento da sentença. E a crise provocada pela pandemia afeta os moradores de comunidades. E a CUFA, além de ajudar com cestas básicas, agora contribui na distribuição de botijões de gás para que o alimento chegue às mesas. Na casa da Dona Leia, a geladeira funciona Essa aqui é a nossa geladeira. Sem renda, ela e os filhos não sabem como vão conseguir consertar o eletrodoméstico. A gente está sobrevivendo pela fé, né? A crise provocada pela pandemia do coronavírus evidencia a realidade de moradores de comunidades em todo o Brasil. Sem renda, as famílias não têm carência apenas de comida. Falta o básico para viver, como geladeira, fogão, botijão de gás. A questão chamou a atenção da CUFA, que decidiu ampliar a ajuda dada às mães de favela. A campanha, que conta atualmente com mais de 1 milhão de mães solo cadastradas, distribui botijões de gás para que o prato chegue na mesa. O que a gente consegue levar acaba sendo democratizado, porque uma das maiores características dos moradores de favela na verdade, a comunhão total entre eles e a parceria. Nenhuma favela vai permitir que um morador, o filho de alguém coma e o vizinho não coma. Em quase 2 meses, a campanha Mães de Favela já arrecadou mais de 8.600 toneladas de alimentos não perecíveis e de produtos de higiene. Em todo o país, mais de 100 mil pessoas receberam as cestas para tentar amenizar os impactos da crise. Os centros de atividades esportivas da ONG se transformaram em centros de distribuições. São nesses pontos que, de forma organizada e sem aglomerações, que as famílias recebem os mantimentos. A ideia é expandir as parcerias com as empresas para que mais doações sejam entregues. Flamengo e Prefeitura não entraram num acordo para voltar às atividades. O clube pode ser multado e, mesmo assim, segue treinando normalmente. Em uma nova reunião entre Flamengo e Prefeitura do Rio, nenhum acordo foi feito. O clube, através do chefe do departamento médico, Márcio Tanuri, não conseguiu convencer o comitê científico a liberar os treinamentos. Mas o rubro-negro driblou a decisão e decidiu manter as atividades no CT. E o clube pode ser punido. A gente conversou com o Flamengo ontem, como eu acabei de responder, e o médico do Flamengo ficou de nos responder qual era o tipo de atividade que acontecia lá. Hoje, as nossas equipes estão nas ruas fazendo fiscalização, não apenas da atividade esportiva, como outras atividades que acontecem na cidade. O decreto tem sanções para qualquer tipo de instituição que não cumpra a legislação. Em nota, o Flamengo garante que todos estão seguros e aptos a retomar os treinamentos. O documento do clube foi assinado por diretores, o técnico Jorge Jesus, o médico Márcio Tanuri e pelos jogadores do time profissional. Retorno ao treino, seja ele físico ou tático, ainda não está permitido, ao menos até o dia 25, quando a gente vai rediscutir as restrições do decreto. Durante a madrugada, o Muro da Gávea foi pichado, em forma de protesto. Pela manhã, funcionários do Flamengo pintaram a parede, mas as marcas ainda eram evidentes. E a seguir tem a previsão do tempo para os próximos dias em todo o estado. Estamos de volta e vamos saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias com a Desirê Brant da Somar Meteorologia.
Olá, Yasmin, muito boa noite. Já temos um sistema frontal provocando temporais na região sul do Brasil. E no fim de semana, a frente fria associada a este sistema chega ao sudeste, provocando chuva e derrubando a temperatura. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, a semana ainda termina com tempo firme e a temperatura alcança os 28 graus. A nebulosidade começa a aumentar no finalzinho da sexta. No sábado tem previsão para pancadas de chuva e no domingo a chuva aumenta e a temperatura diminui. O sábado ainda terá máxima de 29 graus. No domingo, a máxima já não vai passar dos 24 graus. Na segunda-feira o tempo abre, mas ainda vai fazer frio no Rio de Janeiro, com máxima de apenas 22 graus, mesmo com a volta do sol. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Você fica agora com o Jornal da Band. Até amanhã.